gente. Bom, nós vamos falar agora de um tema que tem sido um tema recorrente aqui no Farol Brasil. Jones Manoel o tempo inteiro, o tempo inteiro não, mas fala muito disso, até porque é pernambucano, morador do Recife atualmente, então profundamente inserido na vida política do Recife, mas é de Recife, né? Acho que o pessoal lá no Recife não gosta muito quando nós sudestimos falando do Recife, acho que é de Recife mesmo. Sobre o tema da privatização do metrô. É um tema bastante caro ao Jones Manoel, um tema bastante caro aqui para nós no Farol Brasil, até porque tem uma dimensão nacional. O Jones sempre fala, eu estava a poucos metros do Lula no palanque eleitoral em 2022, quando ele jurou, garantiu que não ia ter privatização do metrô de Recife, e está lá o metrô de Recife sendo privatizado. Estamos enfrentando a mesma situação com o metrô lá de Porto Alegre, com um detalhe, né? O metrô de Recife acho que não é federal, não. O de Porto Alegre é federal, né? Então, em Porto Alegre, tão grave quanto, mas aí, lá em Recife, o governo federal é o articulador da privatização. Lá em Porto Alegre é na veia, a privatização direto na veia. Então, nós vamos conversar com duas figuras-chave para pensar esta privatização dos serviços dos metrôs de Recife e Porto Alegre, mas à luz desse processo de privatização, como eu tenho dito aqui, este governo que vai passando a história como o governo que mais privatizações realizou, está realizando e realizará nos segmentos PPP e concessão. Vamos receber o Thiago Mendes, ele é maquinista do metrô lá em Recife, é historiador, estudante de educação física, vice-presidente da gestão recém-eleita do Sindicato dos Metroviários em Pernambuco. O César Borges é presidente do Sintec, Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, no seu segundo mandato, sindicato que tem representação de uma parcela dos trabalhadores do metrô e presidente da Federação Nacional dos Técnicos. Eles vão explicar para nós, né, quais são as características de cada um desses metrôs. No caso do metrô de Porto Alegre, controlado pela Transurb, empresa de trens urbanos de Porto Alegre, SA, empresa federal. Então, vamos lá. Thiago Mendes, que bom que você está aqui com a gente. Muito bem-vindo. Mauro, me ouve bem? Bom dia. Estou te ouvindo bem. Será, Thiago, que você consegue, virar assim seu celular? Será que ele... Ah, melhorou bem. Pronto, agora temos você grandão aí. Pronto, maravilha, bonitão. Muito bem chegado, muito bem chegado. E o César Borges, lá do outro lado do país, de Porto Alegre. Muito bem-vindo, César. Tudo bem? Olá, bom dia, Mauro, Thiago, bom dia a todos que nos assistem. Bom, eu queria começar... Bom, desculpa, interrompi, vocês estavam dando bom dia um para o outro, aí eu interrompi o Thiago. Querido Thiago e depois querido César, explica para nós, Thiago, e depois você, César, o que é o metrô de Recife? É do Recife ou de Recife, Thiago? Recife, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos... Não, minha pergunta primeira é uma pergunta da língua. A gente deve falar do Recife ou de Recife? A gente chama de Recife. De Recife, então tá bom, é o que eu falo. É sudestino que fala do Recife achando que tá se aproximando de lá. Não, tá não. Então, fala do metrô e do processo de privatização em curso. Tá bom, ok. Primeiro a gente, em nome da categoria, né? Nossa categoria, a categoria Metro Ferroviária, aqui de Pernambuco, a gente quer agradecer o espaço, né? Estender o agradecimento ao Jones, né? Eu sempre ficava mandando informação para ele publicar, né? Antes da gente ganhar a eleição, a gente sempre fazia esse debate com o Jones. Ele sempre foi um parceiro na luta e na defesa do nosso modal. CBTU é uma estatal, ainda pública e federal, que ela tem metrôs urbanos, trens urbanos, né, em capitais agora do Nordeste, né, mas antes
compunha a CBTU também em Belo Horizonte, né? Então, é uma estatal ligada ao governo federal, mas que opera agora em capitais do Nordeste. Opera hoje em João Pessoa, Maceió, Recife e Natal. Eu achava que o metrô de Recife era estadual ou municipal. Não, é federal também. Agora sim, o que o governo Lula, que ele é o principal operador do processo, é importante a gente logo limpar esse terreno, porque existe uma confusão que é causada, inclusive, de forma muito proposital, né? Então, do ponto de vista discursivo, o governo Lula tenta dizer que ele não é o responsável pela privatização, mas que ele vai realizar um processo chamado de estadualização. Ele passaria a gestão do metrô para o Estado, e o Estado seria o responsável pelo processo de entrega à iniciativa privada. Mas quem operacionalizou todo o processo foi o BNDES, junto com o governo federal, quando coloca a CBTU na PPI, né, e no PND. Ainda, esse processo ele começa com o governo Bolsonaro. É importante dizer que o governo Bolsonaro ele continua uma política do Temer, que está lá colocada na ponte para o futuro, né? E essa política do Temer, quando reverbera no governo Bolsonaro, coloca a CBTU e Transurb no chamado Plano Nacional de Desestatização, no PPI. Então, eles são colocados, inclusive, as duas empresas, no mesmo documento para o plano de desestatização. E engraçado e até trágico que o governo Bolsonaro, na época, justificava que essas duas empresas elas eram utilizadas pelos governos petistas como populismo. Por quê? Porque as nossas empresas, que eu sempre dialogo isso quando vou fazer qualquer debate, inclusive tive aí recentemente no congresso do Sindimetrô, que também representa uma parte da categoria, que foi esse final de semana, costumo dizer que a categoria aí gaúcha é a nossa categoria irmã até nisso, né? Porque nós temos uma realidade muito semelhante. Então, as passagens dos nossos metrôs eram passagens que a gente considerava que tinham tarifas sociais. Eram passagens que eram compostas para atender, né, a classe trabalhadora, a juventude, eram bem mais baratas do que os valores cobrados aqui em Recife, por exemplo, nos anéis dos ônibus. Então, para você ter uma ideia, o metrô de Recife chegou muito tempo a custar uns 60, né? Nossa. Quanto é a tarifa hoje no metrô de Recife? É mais de R$4 hoje em dia. Mais de R$4. Aqui, ó. Então, São Paulo 5,20 e em São Paulo 5,20 e no Rio de Janeiro 7,90. E em Belo Horizonte, que foi privatizada recentemente, né? Tem 2 anos a privatização de Belo Horizonte, está um caos lá. A passagem já passa dos R$5. Belo Horizonte, hoje, segundo estudo, já tem 1 quilômetro. Se você comparar a quantidade de linha construída com o preço de passagem, é o quilômetro mais caro do Brasil. O quilômetro mais caro do Brasil. Em que etapa está o processo de privatização aí em Recife? É só Recife que está sendo privatizado ou vão privatizar todas as linhas vinculadas a... Desculpa, não, MTU é de São Paulo. CBTU. CBTU, vê. Atualmente, a STU, né, porque o governo Bolsonaro também fez uma logística para conseguir privatizar, porque privatizar a empresa inteira depois da pandemia, para atrair o investimento do capital privado, ficou difícil. Então, o que foi que o governo Bolsonaro fez? Ele cindiu a nossa empresa em várias unidades, né, ligadas a uma unidade central. E essas unidades poderiam ser privatizadas, né, a contragotas. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, infelizmente, com os companheiros de Belo Horizonte, que foram primeiro, né? A gente chegou a bater na trave no finalzinho do governo Bolsonaro, mas nós conseguimos fazer uma mobilização grande que fez, à época, o governador Paulo Câmara, do PSB, recuar do processo. O governador Paulo Câmara já estava com proposta em mãos, e a gente fez um grande movimento, uma grande mobilização, né, da nossa categoria, e ele acabou recuando e desistindo de aceitar. Hoje, o governo ele entra em acordo com o governo estadual sobre o processo da privatização, mas, de acordo com o cronograma do BNDES,
o nosso cronograma é muito semelhante ao dos companheiros da Transurb. Então, a nossa fase ainda vai ser divulgado o estudo que foi feito pelo BNDES e ele vai seguir para ser avaliado pelos órgãos de controle, para ter audiências públicas, e ele tem leilão marcado para 2026, com a entrega e assinatura do contrato em 2027. Obra do governo Lula. César, querido, e explica para nós o que é o Transurb, o metrô de Porto Alegre. O Transurb não é só Porto Alegre, né? Conta para nós essa história e como é que está o processo de privatização. Bom, então primeiro só agradecer, né, a oportunidade, o espaço, né, da gente estar dialogando neste canal, que assim, é uma importante ferramenta para que a gente comunique com a sociedade, com os trabalhadores, principalmente alinhados ao nosso campo, né. O Transurb, então, infelizmente, desde 2019, né, como o Thiago já mencionou, não vou ser repetitivo nesse ponto, incluído no PND pelo governo Bolsonaro, ele atende, basicamente, cerca de 10 municípios, né? Então, a gente... ele é, em Porto Alegre, ele é uma... Desculpa, ele atende 6 municípios da região metropolitana, e em Porto Alegre ele tem uma atuação mais à margem da cidade, assim, mas a principal característica do trem é essa interligação entre Porto Alegre, a capital, com esses 6 municípios aí da região metropolitana, com esses outros 5 municípios da região metropolitana. Então, ele é uma ferramenta importante, né? Ele carrega, transporta diariamente aí cerca de 100 mil passageiros, né? Tem uma capacidade de transportar até cerca de 250 mil, e várias pesquisas apontam que, majoritariamente, né, os trabalhadores, né, os usuários do transporte da Transurb são trabalhadores e trabalhadoras das classes C e D, né? Então ele tem, hoje a gente tem essa característica, né? Não é o Transurb em Porto Alegre, ele não atua interligando bairros e diferentes regiões da cidade, ele tem ali cerca de 5 estações ali dentro da cidade, mas faz mais essa margem e interligação com esses municípios da região metropolitana, tem quase 44 quilômetros, né, de rede. Então, assim, ele tem essa característica de possibilitar um transporte de municípios que ficam até afastado 40 quilômetros de Porto Alegre a 4,50. Como o Thiago mesmo disse, né, ele era mais barato, né, isso a gente entende também que faz parte de uma receita de privatização, a gente viveu isso em outras empresas, que é essa questão de encarecer, jogar um pouco a opinião pública contra, né, a empresa, sucatear os serviços, né, falta de investimento e aquela receitinha de bolo pronta para entregar de mão beijada para a iniciativa privada, né? A Transurb foi impactada frontalmente, assim, naquele processo de enchente, né, que viveu o Rio Grande do Sul há um ano atrás, né? A empresa passou por grandes desafios, teve boa parte da operação comprometida, mas fez, né, iniciou operações de suporte à população, trios humanitários, enfim. E a gente tinha uma grande expectativa, assim como os companheiros da CBTU, de que a empresa pudesse sair dessa discussão, dessa perspectiva financiada pelo BNDES público. Então, aqui a gente tem que fazer essas reflexões, né, de que papel o BNDES está servindo, né, à sociedade e financiando privatizações e entregas. Então, a gente tinha a perspectiva de que a gente mudasse esse olhar, saísse de um olhar de entrega da empresa para um olhar de modernização, de expansão, de melhoria do transporte. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem várias tentativas de extensão da rede, né, para interligar com outros municípios da região metropolitana, e a gente tem déficit de pessoal, concursos públicos que não ocorrem, investimentos que não podem acontecer, por conta da empresa estar neste PND, né? Então, assim, a gente já teve várias promessas do governo federal de retirada, até comemorações por parte da empresa, né, de que havia sido retirado, mas na prática, essa saída do PND, e no meu entendimento, acho que é assunto para um outro momento, mas a gente tinha que acabar com esse PND, acabar com essa discussão, que é uma discussão que não leva a nada, uma discussão que não dialoga com soberania, não dialoga com nada, então é uma pauta que serve simplesmente a um interesse do mercado, mas
que a gente tinha perspectiva de que CBTU e Transurb, que são atualmente as únicas empresas, né, presentes nesse plano, que saíssem desse plano para que a gente pudesse pensar a retomada, o crescimento dessas empresas, a forma de impulsionar essas empresas e possibilitar ainda mais que essas empresas pudessem transportar os trabalhadores de uma maneira mais social, né? A gente, obviamente, as nossas discussões sempre buscam... a gente sempre brinca até, né? Parece que a gente está no jogo da vida várias casas atrás no Brasil, né? Que enquanto o mundo discute retomadas ali de retomadas do controle privado para o controle estatal, a gente discute privatização. Enquanto a gente está discutindo ao longo do mundo redução da jornada de trabalho, até agora a gente entrou, mas não entrava, o Brasil tem recorde de resgate de trabalhadores análogo à escravidão. Então parece que a gente está sempre atrás nas discussões, né? E a gente queria ter ali uma discussão de Estado em que a Transurb pudesse dialogar, né, com essa integração, com essa possibilidade do trabalhador ter uma qualidade, né, não passar horas esperando ou horas apertado num transporte público. Então a gente entende que dialogar transporte público, não sou um especialista do tema, é também dialogar sobre a qualidade de vida dos trabalhadores, né, O Pablo Antunes faz uma pergunta para você, César, se as inscrições para o concurso da Transurb estão suspensas pela ameaça de privatização ou não? Eu acho que não, acho que foi mais uma questão pontual lá de descrição de erro material do edital que está sendo revista, tá? Então houveram algumas impugnações, acredito que tinha uma discussão a ser superada, se podia fazer concurso enquanto tivesse do PND, foi superado, mas ainda está suspenso, acredito que seja uma correção no edital. PND é o Programa Nacional de Desestatização. Nós ouvimos o presidente Lula, durante a campanha eleitoral, prometer que não teria mais privatização nenhuma no Brasil, né? Ao contrário, né? De que teria reestatização da Eletrobras, teria reestatização das refinarias de petróleo, nada foi reestatizado e as privatizações vão de vento em polpa. Tiago, e depois o César, uma questão. Não tem diálogo com o governo federal? Como é que é a discussão de vocês com o BNDES e o governo federal? Há canal de diálogo, há ponderação ou não? Tiago. Como o César bem apontou, várias alternativas de diálogo, elas já foram tentadas. Inclusive, a gente já recebeu uma promessa para além da promessa eleitoral, como o Jones bem pontua, porque ela foi feita em palanque, né, que a CBTU não ia ser privatizada, assim como a CBTU BH tinha sido no final do governo Bolsonaro, né, e que ao contrário, a gente ia ter uma modernização do sistema, a gente ia ter investimento, né, a gente ia ter expansão para que a CBTU atendesse uma quantidade maior. Mas o que a gente percebeu é que o cronograma de privatização, tal qual o governo Bolsonaro tinha previsto, ele foi modificado e ele seguiu o curso. Então, o Sindimetrô do Rio Grande do Sul, junto com o Sindimetro daqui de Recife, eles fizeram algumas ações conjuntas e chegaram até reunir com o pessoal do PPI e com a Casa Civil, no sentido de buscar uma alternativa para isso. E foi feita até a promessa que as nossas duas empresas elas sairiam do PND. Como o César bem colocou, isso foi um motivo de comemoração e tal. E à época se dizia o seguinte para a gente, a gente só não pode tirar agora porque já está em fase de estudo, o estudo já foi pago, e nós precisamos concluir esses estudos, e aí após sair os estudos, a gente retira as empresas do PND e vai fazer uma discussão aí de como vai ficar a situação das empresas. Então, a gente foi pego na contramão quando saiu a resolução do governo federal fazendo a discussão de que vai repassar a CBTU Recife para o governo do estado, porque a lógica das conversas que vinham acontecendo era no sentido inverso. Era no sentido inverso. Só. Era no sentido de retirada. Inclusive, eu vi ontem um vídeo dos companheiros aí do Sindimetrô,
de Porto Alegre, junto com a Melchiona, né, na reunião com o Marcos Cavalcante, que falou a mesma coisa para o pessoal daqui, e foi a mesma história. Vocês têm que esperar, retirar, concluir o estudo, que depois do estudo a gente vai fazer uma discussão de remodelagem, de modernização, mesma conversa. Vocês caíram no conto da Casa Civil. Não é o conto do vigário, é o conto da Casa Civil. Meu Deus do céu. Mesma coisa aí em Porto Alegre, então? Mesma coisa, Mauro, mesma coisa. A gente fez muitas agendas aí, né, acompanhado dos demais sindicatos, visitando audiências, né? Hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente propõe uma discussão que envolva esses demais municípios, né? Tem essa particularidade, então estão ocorrendo algumas audiências públicas, né, dentro desses municípios, nas câmaras de vereadores, para ampliar esse debate, porque no nosso entendimento, e é o que está ocorrendo com os companheiros de Recife, é a questão de que estadualizar é privatizar, porque nós estamos governados pelo Eduardo Leite, que privatizou tudo em nosso estado, né, e se alça como candidato moderado assim, à presidência, né? Então, assim, a gente tem que também, né, colocar isso, que estadualizar, né, é privatizar, porque o governo do estado tem como pauta prioritária entregar. Não houve o que não foi entregue, né, pelos últimos governos ali, da gestão MDB e PSDB, agora do Eduardo Leite em outro partido. Então, assim, a gente quer mais do que esses encontros e do que essas conversas, porque, de fato, né, a gente lamenta que não possa ainda estar olhando para uma perspectiva de investimento, de crescimento, né, da empresa, e esteja olhando com medo, porque assim, a sociedade tem que entender que a passagem sobe porque subiu em todos os lugares. A precarização dos serviços acontece porque aconteceu em todos os lugares. A precarização da mão de obra, dos trabalhadores, das condições de trabalho, acontece porque aconteceu em todos os lugares. Então, assim, não estou inventando, aqui é baseado num histórico, até diria de mundo, porque o mundo viu que isso aconteceu e deu um passo atrás, né? E reestatizou. E a gente vai na contramão disso com a certeza de que vai encarecer, os serviços vão piorar e vão se deteriorar as relações de trabalho, né? Olha, para saber quem é esta figura, o Marcos Cavalcante, ele é o secretário especial para o Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil, o PPI, é o programa de privatização. É basicamente um programa de privatização que fica debaixo do Rui Costa, o governo da Bahia, que é o governo referência em escala nacional, né, a sucessão de governos do PT na Bahia, em processo de PPP e concessão. Quem quer fazer privatização no Brasil vai procurar o governo do PT da Bahia, que é um grande especialista desde o governo Jacques Wagner. E ele foi secretário de infraestrutura do estado da Bahia de 2014 a 2021. É um grande especialista em privatização. Vocês caíram no conto do Marcos Cavalcante. É isso aí, impressionante. E aí, Tiago, bom, já deu para entender pelo César que não tem conversa com o governador do estado, não tem diálogo com o governador do estado. Aí, em Pernambuco, na medida em que vai ser estadual, que a lógica da privatização é empurrar para cima da Raquel Lira para que ela faça formalmente a privatização, apesar dela ter sido toda orientada, direcionada pelo governo federal. Vocês têm diálogo com o governo estadual ou não? Vai ser buscada uma tentativa de diálogo, mas ela já vem declarando publicamente, né, que inclusive ela vem colocando várias informações que são equivocadas em torno do sistema metroferroviário, né? Ela vem dando declarações assim, que o sistema ele anda a 17 km por hora, os trens, e é uma coisa muito ruim, que é por isso que precisa privatizar, para modernizar. Na verdade, existe um processo de sucateamento que ele foi orquestrado, que ele foi organizado para ganhar a opinião pública. Existe muito lobby dos grandes meios de comunicação de Pernambuco,
contra a CBTU e contra o sistema, que a cada ano recebe menos investimento, menos dinheiro, que os trens são canibalizados, são retirados peças de alguns trens para colocar em outros, né, que a via permanente não tem manutenção adequada, né, que a rede aérea não tem manutenção adequada e que roda pela bravura heróica dos trabalhadores que conseguem botar o trem para funcionar. Mas a Raquel Lira diz que a solução para a mobilidade urbana, né, passa pela privatização da CBTU hoje, pelo papel que a CBTU cumpre na mobilidade urbana da região metropolitana do Recife. Né? A CBTU ela cumpre o papel de estruturar o eixo de mobilidade, porque os ônibus eles jogam os usuários em terminais e esses terminais são interligados aos trens que cruzam as principais cidades da região metropolitana do Recife, né? Cabo, Jaboatão. Então, passa por aí a discussão. Impressionante. Eu queria encerrar essa conversa com vocês para saber o que vocês vão fazer, né, daqui para frente, né? O que os trabalhadores, qual é o projeto dos trabalhadores diante desse processo que me parece inexorável de privatização. Primeiro você, César, e depois o Thiago encerra. Certo, Mauro. Então, só agradecer mais uma vez a possibilidade da gente estar discutindo. A gente agradece muito o convite aí, o companheiro Thiago também, e de estar podendo trazer à luz esse debate, que é um debate muito importante para a sociedade, né? E engloba trabalhadores, usuários, né? E demais, e até o eixo econômico aí da região metropolitana do nosso estado. Assim, a gente, né, Mauro, como trabalhador e como entidade sindical, nos resta seguir lutando, seguir mobilizados, né, seguir encontrando brechas, seguir alertando a população sobre esse processo e sobre esse projeto, né? Eu acho que cabe a gente seguir ocupando os espaços, fazendo os diálogos, fazendo a nossa pressão política, fazendo os movimentos que nos cabem, né? Eu acho que a gente não dá o jogo como jogado, né? Acho que a gente tem famílias aí que contam, né, com essa mobilização. Então, eu acho que a gente, enquanto representantes da classe trabalhadora, o que nos resta é mobilizar, né? A empresa, a Transurb completou 40 anos aí em 2025, a gente tem uma perspectiva de que a empresa, né, a gente se discute hoje o uso de energias sustentáveis, né? A Transurb desde a década de 80, né, movida a energia elétrica, tem uma capacidade de ampliar, né, tem uma capacidade de gerar sua própria energia. Então, assim, a gente poderia estar discutindo, né, a ampliação, a modernização, a ampliação, e infelizmente discute privatização, entrega, precarização, aumento das tarifas, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é que a gente vai seguir mobilizando, vai seguindo, ocupando os espaços, vai seguir na pressão política, né? Vai tentar, através dos acordos, né? Através dos acordos coletivos e através dessas negociações, trazer também amparo aos trabalhadores, mas a gente não dá esse jogo como jogado e a gente vai lutar até o final para manter a Transurb pública, eficiente. Quem sabe a gente vai estar daqui a alguns anos discutindo aí a tarifa zero, né, Mauro? E assim, legal. Poder discutir uma ampliação da capacidade da empresa, tá? Agradecer a todos, um bom dia, Mauro, um bom dia para você. Obrigado demais pela tua presença aqui. Thiago, chega aqui quem veio aqui lá do Recife, do Recife, nada de Recife. O Leandro Jones, será que é parente do Jones de Manuel? Ele diz: o Sindimetrô Pernambuco realizará uma assembleia na próxima quinta-feira, então, depois de amanhã, 18 horas, na Praça da Greve da Estação Recife, para debater e tirar os encaminhamentos para enfrentamento dessa CPPI. Então, ele já adiantou um pouco aqui dos próximos passos. Conta para nós, além dessa assembleia, qual é o caminho que vocês estão pensando aí? Vamos lá. Primeiro, é importante que o conjunto da esquerda, é fundamental refletir sobre isso, ela tem uma proposta, eu acho que o Jones já fazia um debate sobre isso, mas é importante encorpar. Qual a proposta que a gente tem para a mobilidade urbana no Brasil? A nossa federação, a FenaMetro, ela produziu uma cartilha extremamente interessante que faz o debate de como os metrôs
né? E como os trens urbanos, eles podem estruturar e fazer parte desse projeto de nação que a gente vislumbra, né? A gente reivindica, historicamente, 2% do PIB para fazer esse debate. Segundo já existe um metrô no Brasil que ele funciona com tarifa zero, que é o do Piauí, e ele faz parte da base da nossa federação. É um metrô estadual que, no início do ano, passou a funcionar com tarifa zero. É lógico que precisa fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, inclusive nosso, do ponto de vista da elaboração, para fazer a defesa no geral. E também existem exemplos negativos da privatização dos metrôs que a gente precisa utilizar nesse debate de propaganda quando a gente vai fazer o contraponto a todo lobby que é posto em defesa da privatização, né? Eu acho que as linhas 8 e 9 da CPTM são um péssimo exemplo, a Supervia no Rio de Janeiro, e agora a privatização do metrô BH, que demitiu uma porrada de trabalhador, que deixou uma porrada de trabalhador doente, que aumentou a passagem, que piorou o serviço. Do ponto de vista da luta, a nossa categoria se sente muito traída pelo governo Lula. É importante que se pontue isso. Não é uma coisa só do Rui Costa ou do Marcos Cavalcante. O governo Lula se comprometeu conosco. Então, se isso se concretiza, é uma traição direta do governo Lula. Então, a ideia é fazer uma cobrança direta política para Lula e seus principais articuladores e deputados que viviam nos cercando e nas nossas assembleias e que de uma hora para outra estão sumindo, né? Estão desaparecendo. É importante chamá-los de volta, né? Para cobrá-los. Então, nós vamos fazer isso também. E nós vamos ter uma assembleia no dia 9 para tirar alguns encaminhamentos para manter a categoria mobilizada e fazer a discussão de como resistir a esse ataque, no sentido de tirar a CBTU do PND e manter os empregos da nossa categoria, mas não só isso, para que a gente garanta, de fato, um transporte público metroferroviário de qualidade na região metropolitana do Recife, com investimento e com uma tarifa mais barata. E, para além disso, a gente tem uma audiência pública no dia 9, na Câmara de Vereadores do Recife, para debater não só o retorno do investimento em volume por parte do governo federal, como o fechamento aos domingos. Para você ter uma ideia, a empresa foi sangrando de tal forma e a contragota de forma bem estruturada e organizada pelo governo para que a sanha da privatização ela ganhasse força, que a gente funcionava de domingo a domingo e a empresa deixou de funcionar aos domingos, dizendo que era por questão de manutenção. Mas isso debilitou demais a oferta, o usuário foi muito prejudicado e aumenta, evidentemente, a opinião pública favorável à questão da privatização. Sem falar do serviço que piorou bastante, né? Em virtude de não ter orçamento. Do corte, o que a gente vê no país inteiro, né? Degradar o serviço ofertado para o público para viabilizar um apoio de opinião pública às privatizações e depois a gente vê o que acontece em todo canto no país. Degradação dramática do serviço, aumento de tarifa, lucro para os capitalistas. Tiago e César, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que foi bem. Vamos acompanhar esse processo aí para e passo, tanto em Recife quanto em Porto Alegre, como a gente acompanha no país inteiro. Um abraço para os dois, boa semana. Um abraço. Boa semana. Abraço, Mauro. Abraço, César. Até a próxima. Ai, cortei os dois aí no meio das despedidas, mas eles estão na sala de espera aqui, desculpa vocês dois, mas tá registrada a despedida de ambos aí, gostei muito. Ambos, cada um do seu jeito, muito simpáticos, lá do sul do país, do Nordeste.